28, Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais ou nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mais uma vez, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, triunfará, terá eficácia, será bem-sucedido. Mas o que as confessa e as deixa conseguirá o oposto, alcançará misericórdia. Agora volte para o Salmo 32. Salmo agora de Davi. Fui primeiro no filho, agora volto para o pai. Salmo 32. Salmo 32, no versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui ou imputa iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Até aí. Talvez aqui a causa e o motivo de você estar definhando, de estar doente, física, psicológica, emocional, espiritualmente. É o conselho que o homem mais sábio que pisou na terra nos dá. E outro conselho, que o seu filho deu, um derivado desse mesmo conselho, o seu pai também nos dá, que era um homem extremamente sábio, o rei Davi. Ele nos passa uma receita, e nessa receita está contido um remédio, está contido um mecanismo, que se nós aplicarmos, se nós tomarmos, se nós ingerirmos na nossa mente, coração e alma, nós podemos ter a cura, o sucesso, o progresso. Quantos anos de fé você tem? Vai, calcula aí, de fé. Primeira vez que eu ouvi, veio. Beleza. O que ocorreu de expressivo nesses anos? Fala um milagre aí. Não estou falando físico, não. Fala algo expressivo. Eu vi algo assim fantástico em mim. Por que seguimos enfermos? Salomão e Davi trazem uma das mais importantes respostas para o seu caso. Ele diz assim: o que encobre suas transgressões, aquele que encobre seus pecados, aquele que não os confessa, aquele que não os admite, aquele que não os expõe, aquele que não é sincero, aquele que os oculta, os camufla, os maqueia, os esconde, os mantém ocultos, íntimos, aqueles pecados que só Deus sabe, aquelas falhas, aquelas situações que geraram consequências, sequelas, e essas não foram resolvidas, porque o mesmo não foi confessado. Esses pecados, faltas, transgressões, iniquidades, que estão encobertas, ocultas, não reveladas, quem as encobre, quem as oculta, quem as esconde, quem as maqueia, quem limita a sua realidade, quem omite a veracidade, a extensão, profundidade e largura delas, não prosperará. Em outra tradução, nunca prosperará.
E como eu interpreto prosperará no seu contexto? Na realidade negativa que você está vivendo, enfermidade. Quem encobre a transgressão nunca será curado. Quem encobre a anomalia, se o seu contexto é casamento, nunca terá restauração. Se o seu contexto é espiritual, ministerial, devocional, pessoal com Deus, aquele que encobre essas situações nunca será santificado, nunca será liberto, nunca crescerá a estatura de Cristo, nunca será por completo regenerado. Finanças, ministério, e assim vai. Aquele que encobre essas situações não conseguirá triunfar sobre a situação que está vivendo. É claro, a nossa dificuldade é de aceitar a Bíblia como palavra absoluta e final. Acabou, ele não deixou uma exceção, não tem um contratermo, não tem um paralelo, uma corte de apelo. Quem encobre jamais, nunca vai alcançar aquilo pelo que está vivendo, necessita alcançar. Talvez é por isso que há um mês, um ano, 10, 15, você é esse monstro, porque você oculta, camufla, esconde. Pastor, mas eu comento. Não, aqui está falando de exposição, aqui está falando de confissão, aqui está falando de arrependimento, aqui está colocando o íntimo e o âmago, o cerne, a junta e a medula ser exposta. Senão não obtém. Eu vou ler o comentário de um judeu rabino. Ele diz assim: um homem repleto de pecados finge ser um homem bom. Ele oculta de outras pessoas seus pecados e talvez até de si mesmo. Não tem consciência do seu verdadeiro caráter. A experiência nos mostra que alguns homens encobrem suas transgressões porque as amam. Não querem que haja alguma investigação que revele o que eles são, porque estão enamorados de seu perverso estado de vida. Por isso não prospera. Preste atenção. O que encobre as suas transgressões não prosperará. No que ele necessita prosperar? Naquilo que o pecado trouxe um rastro. O pecado que ele cometeu, a vida iníqua, ímpia, a bateria de iniquidades ocultas, geraram consequências, ok? A bateria de iniquidade, mentira, calúnia, difamação, injustiça, orgias, profanações ocultas, aquelas que geraram consequências ou não, toda essa vida de delitos causou um rastro, causou consequências, sequela em esposa, sequela em filhos, sequela financeira, sequela física, sequela espiritual, sequela ministerial, causou uma crise, uma ruína. E aquela pessoa a qual sofre a crise que ela mesma causou pelos delitos, não consegue prosperar. O que é prosperar? Não consegue solucionar a própria crise que o delito dele causou. Ele está tentando prosperar, ele está tentando vencer aquela crise, ele está tentando solucionar a crise, o problema que os pecados deixaram rastro, mas é que ele quer solucionar sem confessar. Ele não prospera, porque ele não é sincero.
Ele não se abre de todo o coração. Ele não expõe cada item e detalhe da verdade para que lhe seja dado graça para prosperar naquilo que ele mesmo arruinou. Por conta da declaração do rabino. Nossa, pastor, eu não sabia que tinha gente assim. Só tem gente assim. Porque o homem é corrupto. Se eu te contar metade da missa, você deixa a igreja católica. Agora eu não sei para onde você vai, porque talvez se você ir para a evangélica, vira 2 vezes mais filho do diabo, dependendo da igreja. Entendeu? Aqui, claro, zilhões de textos e versículos. Só com um desse aqui, fazemos uma conferência, uma regra de fé. Podemos trazer nesse versículo o evangelho, a lei, a graça, tudo aqui inserido. Tudo aqui inserido. Quem encobre não pode prosperar. A Bíblia diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. Nada está oculto a Deus. Quer que eu termine aqui? Que não há de ser revelado. Cuidado, o mar pode dar os mortos a qualquer momento. Pode vir à tona. Davi tentou esconder, Deus não vai. O que fizeste oculto, os telhados saberão. A luz do dia será exposto, será revelado. Acontecerá com as suas mulheres, seus filhos. Terrível coisa é cair nas mãos daquele que tem os olhos sobre toda a terra. Terrível coisa é cair. Pastor, eu vou lá para o Seol fazer a minha cama. Lá eu estou, diz Yahvé. Eu vou tomar as asas da alva. Lá também eu estou. E o Salmo 32 disse: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, sabe o que está dizendo? Feliz, bem-sucedido, vitorioso, triunfante, bem-sucedido, próspero, é aquele cuja iniquidade, o delito, a falha, a transgressão, a anomalia, a chaga, a podridão é perdoada. Esse homem, esse ser que tem a iniquidade, que tem o dolo, a falha, a transgressão perdoada, esse homem prospera, esse homem restaura, esse homem se ergue, esse homem é feliz, esse homem tem uma vida eficaz. Bem-aventurado, mas como faz para ele ter? Se ele conseguiu o perdão de Deus, se ele for absolvido, se tiver essa chaga apagada, ele sai da onde você está querendo sair, há 1 ano, 2, 10, 50. Espera aí. Bem-aventurado o homem, vamos trazer para o seu contexto, doença. Curado é o homem que é perdoado. Liberto é o homem do quê? Vício, pornografia, homossexualismo. É o homem que é perdoado. Crise solucionada tem o homem que é perdoado. Salvo é o homem que é perdoado. Cheio do Espírito Santo, eficaz no ministério, santificado, regenerado, abundante na obra, é o homem que é perdoado. Perfeito? Vamos lá. Cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Iniquidade está no original
errar o alvo. Pecado está toda sorte e espécie de infrações. É uma bateria de pecados. 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa iniquidade. Perfeito. Bem-aventurado é o homem, mesmo contexto, feliz, próspero, liberto, curado, salvo, santificado. É aquele a quem Deus não imputa. Como assim não imputa? Quem Deus não leva em conta, quem Deus absolve, quem Deus perdoa o pecado. Como isso é feito? Através de Cristo na cruz. Bem-aventurado o homem que creu no meu Filho, por ele foi justificado, e eu, por ele crer e ser justificado por graça, não imputo a ele esse pecado, não atribuo a ele esse pecado, não conto esse pecado. Esse homem que creu no meu Filho, esse homem que se arrependeu dos pecados, e esse homem que pela graça foi salvo, eu não imputo, não imputando assim pecado nele, não contando, perdoando. Esse homem prospera, esse homem cresce, esse homem avança, esse homem cresce à imagem de Cristo, santifica. Esse homem bem-aventurado, no âmago da palavra, feliz, mais que feliz, vitorioso. Se você não for atribuído o pecado a você, se você for perdoado do pecado, se não for contado o seu pecado, por ter crido em Cristo, se arrependido, e pela graça ser salvo, esse Deus fazendo assim, não atribui a você o pecado. Ele não atribuindo você o pecado, você passa a ser bem-aventurado, alcançará finalmente o que espera, será bem-sucedido finalmente no que batalha, triunfará finalmente sobre crise A, B, C, conjugal, familiar, espiritual, emocional, salvífica. Como é que é feito por pecado não me ser imputado e assim eu ser bem-aventurado, significando minha vitória sobre a área que eu estou agora? Ele vai responder no 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Sabe por que vocês não são perdoados? Para que através do perdão eu opere a causa a qual vocês estão vivendo em crise. É porque eu não posso deixar de imputar aquilo que não foi confessado, aquilo que não foi exposto, aquilo que não foi revelado, porque enquanto me calei, o pecado foi imputado, enquanto me calei, não fui perdoado, e por não ser perdoado, e pelo pecado continuar sendo imputado, meus ossos envelheceram, adoeci, minguei continuamente. Enquanto me calei, vamos lá, vamos falar em miúdos. Enquanto você não abrir teu coração e não falar tudo, teu osso vai continuar envelhecendo. Doença, chágua, definhar, até sequidão de estio, morte. E morte entra tudo, porque com o pecado entrou a morte. A morte física, natural, espiritual e todas as demais. Está aqui, ó. Claro e lógico. Que princípio a igreja do Deus vivo está aprendendo hoje? Enquanto me calei. O que é esse calei?
enquanto me calei, enquanto escondi da esposa o que eu fiz, enquanto escondi do marido os fatos na íntegra, enquanto escondi do pastor a verdade, enquanto ocultei do filho a realidade, enquanto escondi da congregação os fatos verídicos, meus ossos, vida espiritual, casamento, ministério, vida devocional, financeiro, profissional, envelheceram, minguaram, a graça foi retirada, Satanás se apropriou e aquela criatura foi entregue à sorte. Não tem jeito de ser mais claro. Se eu for mais claro que isso, eu viro luz. Não tem mais jeito. Que braveza é essa? Que termos são esses? Será que esses termos eu uso para ver você minguar mais? Ou para ver você se erguer, se erigir? Para ver você sair desse charco de lodo e ser posto na rocha? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés na rocha. Está aqui. E sabe por que nós ocultamos? E sabe por que nós nos calamos? E assim estamos envelhecendo? Por causa da soberba. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, orgulho, altivez, prepotência, arrogância, individualidade, autossuficiência, e estas precedem a ruína, e a altivez de espírito, a queda, o envelhecimento dos ossos. Orgulho, vaidade. Esse mesmo rabino, sabe o que ele escreveu? Eu não escrevi o texto inteiro. Ele fala assim: há alguns homens que preferem minguar até a morte do que revelar os seus pecados. Há alguns homens que preferem envelhecer os ossos até a morte, por serem tão ávidos pela iniquidade, que não confessam. E sabe o que eu vejo? O justo juiz no trono, e a queda de braço sendo travada, e o justo juiz está assim: quero ver até onde vai. Eu sou atemporal, eu não tenho tempo. Eu sou onipotente, minha força não se esgota. Sou onipresente, estou em todo lugar como estou no pensamento. Sou onisciente, pego qualquer sábio na astúcia. Ele está dizendo. E ele vai continuar. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Aquele pecado não confessado, não pense você que traz algum conforto para o pecador. Por causa do pecado ser oculto, havia constantes gemidos, como um leão feroz ferido, sabendo que a morte o aguardava, rugindo, bradando, e aquele distúrbio interior, aquela anomalia incontrolável, emocional, psicológica, levava o salmista a gemer, urrar. E o que fazia os constantes gemidos? O pecado oculto não traz nenhuma paz para o pecador. Ele sabe
que aquilo que não é contado de forma íntegra, sincera, esclarecida, vai produzir nele um distúrbio interior. Enquanto me calei, ossos, tudo que é externo e físico, tudo mingou. E os constantes gemidos, a guerra interior, os distúrbios internos, o gemido. Agora o mais forte, pelo meu constante gemido, porque tua mão pesava sobre mim, de dia e de noite. Enquanto eu não revelar esses pecados, eu vou morrer, eu vou secar, eu vou enfermar. A crise tomará proporções maiores, porque o que está ligado à restauração da crise é a confissão do pecado. Enquanto eu me calar, ocultar, omitir e deixar que o esquecimento leve, vai envelhecer. Envelhecer. Fala de continuidade. Ninguém fica velho em um ano. É progressivo. É sucessivo. Vai envelhecendo, ficando mais velho, mais velho, mais velho, mais velho. E com mais velho o que vem? Mais fraco, com menos reflexo, menos condição, menos habilidades, até a morte. Por conta da não confissão. E por conta da não confissão, os gemidos serão inevitáveis. Descontrole emocional, perturbação, pesadelo, insônia, falta de apetite, aumento de apetite, transtorno bipolar. Ora bem, ora mal, ora rindo, ora chorando, ora bravo, ora alegre. Por causa daquele tumor de alguns anos, alguns dias, por causa de uma calúnia, uma intriga, e você foi o causador e omitiu. Deus está lá no trono. Não vou mover uma palha. Porque a sua mão pesava sobre mim de dia e de noite. O que significa a sua mão? Pesava. A sua lei pesava. Consciência. Enquanto o pecado não for revelado, sua consciência dormirá e acordará pesada. Não tem como se esquivar da consciência. Amando o Senhor, o Espírito Santo mostrando diariamente que você tem e teve culpa, dizendo que você não agiu com honestidade, dizendo que isso está mal feito. Então a sua consciência, por ter acesso à revelação da verdade, está te pesando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Lembra de Lutero? Revoga até ser provado pelas Escrituras. E por minha consciência, porque não é bom ir contra a consciência. Os que estão secando os ossos estão indo contra a consciência. Mas ela não vai deixá-lo. Ela não vai deixar de atormentá-lo. Ela não vai deixar de mostrar a ele cada dia que está errado. O desassossego do meu coração, a mão pesada, meu gemido. Por quê? Enquanto me calei. É simples, vamos lá. Psicologia. Um assassino, serial killer, o que mata alguém, não descobre, descoberto depois, 15 anos depois. Ele é feito uma análise sobre ele. Um estudo, um exame psicológico. Aquele assassino sem Deus, sem cultura e sem educação, ele vai confessar em 99% dos casos
que todos os 15 anos da vida dele, aquele assassinato oculto o perturbou, acabou com ele, o deixou sem sono, sem apetite, trouxe traumas da vida dele, trouxe desassossego, a consciência acusou e gerando gemidos. Mesmo que ele seja condenado à prisão, o fato da confissão daquele delito traz àquele pecador assassino alívio imediato. Agora isso aí, imagina para quem tem o Espírito de Deus, para quem tem conhecimento da palavra, para quem tem aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É a declaração mais triste do Salmo. Depois dessa bateria, o cara está ali. Não fiz, não sei, não foi bem assim, não estive. Não, é irreal. Foi minguando, destinhando, e ele travando uma luta contra o universo. Está travando contra a família, está travando contra o filho, contra o pai, contra a nora, contra a empregada, contra a esposa, contra o marido, contra o pastor, contra o obreiro, contra o Espírito Santo, contra o mundo, contra o universo. E aquilo está fazendo ele definhar. Ele está secando. Os ossos falam do esqueleto, a estrutura inteira comprometida. Gemidos, distúrbios emocionais. E assim por diante. A consciência latejando. Até chegar a um ponto que a vida dele se tornou, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que fala? Várias interpretações. Mas eu quero trazer essa. Esterilidade. A incapacidade de produzir qualquer coisa. Esterilidade. Me tornei como sequidão de estio. Seca, sem água. Gerando o quê? Esterilidade. Pessoas que não frutificam em qualquer gama da vida cristã. Em qualquer circunstância, não há evidência de um fruto sequer. Nenhuma. Por conta daquela chaga não confessada. Esterilidade, nada que colocar a mão prosperará, nada que fizer, pronunciar, agir, ir, vir, comprar, vender, nada prosperará. Porque ele está envelhecendo, até chegar na esterilidade. Quando o centurião de Cafarnaum pediu ajuda para Jesus, para curar o servo dele, meu servo jaz enfermo. Ok, e lhe darei saúde. Não sou digno que entre o meu teto, mais temor que qualquer um aqui. Basta tu dizer uma palavra. Uma palavra. Meu servo vai ser curado. Se o centurião cria que uma palavra liberada da boca de Cristo era o suficiente para curar o servo dele que estava lá na casa. Por que são necessárias mais do que uma pregação, uma revelação, uma abertura de um versículo para mudar você? Basta uma palavra, uma revelação, um conselho, uma direção, uma ordem do Todo-Poderoso para você ser curado. Talvez essa é a sua mensagem. Esse é o seu dia. Talvez hoje ele marcou para finalmente o cativeiro te deixar. Finalmente algo justo, algo santo, a cura ser produzida. Talvez essa é a resposta. Confessar,
se expor, abrir, revelar na íntegra detalhes daquilo que está oculto, está te matando. Quando nós fizemos o retiro de carnaval, escute, presta atenção. O que eu disse lá? Foi um estudo sobre santidade e imoralidade. Eu abri o último dia para perguntas. Todo mundo escreveu no papel perguntas e eu lia e respondia. Uma das pessoas que eu não sei quem é, disse: pastor, eu já traí minha mulher. Deixei essa pessoa. Faz mais de 1 ano ou 2. Ela não sabe, eu estou bem com ela. Eu devo contar isso a ela? Eu disse: deve. Deve revelar. Deve expor. Deve contar. Forte isso, né? Ah, vai acabar com tudo se eu contar. Não vai. No mesmo dia, ou um dia seguinte depois do encontro, ele procurou ela, a esposa, confessou. Sabe o que ocorreu? A esposa perdoou, aceitou, foi restaurado, teve cura, teve graça, teve poder de Deus. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo em bolotas, alfarrobas, chiqueiro, vivendo num caos. Ele não conseguia enxergar o estado, não conseguia sair daquele estado, não conseguia deixar de comer, não prosperava, não era bem-aventurado, não era feliz, enquanto ele não diz. E o filho pródigo, caindo em si, disse: pai, eu pequei. Não foi eu. Ah, pastor, eu pequei. Eu. Não é o Cunha, não é o Danilo, não é tua esposa, não é o demônio, não é Cristo, não é a pentecostal, não é a batista. Eu pequei. Eu sou a erva daninha. Eu que tenho movimentos, ações, pensamentos, sentimentos. Eu pequei. Quando ele disse eu pequei, saiu do chiqueiro, imediatamente encontrou-se com o pai, teve o anel, as sandálias, o manto, foi restaurado e voltou à sua posição original. Quando disse eu pequei. Manassés, o maior monstro da Bíblia. Não sei se tem alguém aqui que compara com Manassés. Monstro, iníquo, corrupto, perverso. Quando que teve cura para Manassés? O reino mais devasso daquela época. Um dos contribuintes para o cativeiro babilônico. Quando ele foi preso com um gancho. Quando foi acorrentado, jogado num calabouço. E a Bíblia diz: Manassés se humilhou pouco, muito. Lá naquele cativeiro asqueroso, aquela fera dizia: eu matei, eu traí, eu corrompi, eu sujei os altares do Senhor, eu subi no altar em pecado, eu preguei em pecado, eu impus as mãos em pecado, eu fiz celebrações em pecado, eu peguei dinheiro, eu furtei, eu traí, eu adulterei, eu xinguei, eu menti, eu fiz, eu desfiz. Senhor, eu confesso, perdoai-me. Foi liberto do cárcere e voltou ao trono. Quando? Quando se humilhou muito. Era a situação do salmista. Sabe quem que era o salmista? Davi. Ah, como é que é? O rei segundo o coração, o homem que escreveu o Salmo 23. Nossa, eu achei que ele era tão querido enquanto me calei. Esse a quem você acha que era querido estava definhando.
Porque Deus não tem preferência, não faz acepção de pessoa. Porque enquanto ocultar isso, vai envelhecer os ossos. Qual a saída de Davi? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor minhas transgressões. O que acontece quando eu confesso minhas transgressões? Exponho, procuro a esposa, o filho, o pastor, aquele que eu ofendi, exponho e confesso. Quando eu confessei as minhas transgressões, tu perdoaste minha iniquidade e do meu pecado. Sendo isso, todo homem bom e piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te-á. Então tá, vamos lá. Tu perdoaste a minha iniquidade. No versículo 1 diz o que acontece com quem Deus não imputa o pecado. Triunfa sobre aquilo que está vivendo. Bem-aventurado, triunfante sobre a crise que está vivendo, é aquele que tem o pecado perdoado. Aquele que cobre suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e as deixa será bem-aventurado, prosperará. Será que você tem fé suficiente para dizer: eu fiz, eu pequei, eu denegrei, enganei, furtei, adulterei, roubei, prostituí, pensei, viajei, tive sonhos, lascívias, desejos, eu fiz, escancarei, agora eu me exponho, eu fiz, estou arrependido. Confessei-te o meu pecado, e tu me perdoaste. Quem encobre não prospera, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos ver o exemplo disso na primeira carta de João. Pega Apocalipse e volta, que é mais rápido. 1 João, capítulo 1. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, encobrir, calar, nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos, revelarmos, Ele é fiel e justo para perdoar, bem-aventurado, e nos purificar de toda injustiça. Então a primeira parte você já sabe, que é a do castigo. Mas a 9, se confessarmos, se expormos, se abrirmos, Ele é fiel e Ele é justo. Como que Ele pode ser justo se somos pecadores? Quando Cristo nos salvou, podemos ser justificados para perdoar esses pecados e nos purificar. Volte um pouquinho em Tiago. Tiago capítulo 5. Tiago 5. Versículo 16. Tiago 5,16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Como eu sou curado? Aqui o contexto está falando de enfermidade física, mas é enfermidade na alma. E o que causou ela? O pecado. O pecado que envelheceu os ossos de Davi, o pecado que fez o filho pródigo no chiqueiro, o pecado que levou Manassés para a cela, o pecado que está destruindo sua vida. É lógico que não é confissão auricular,
de confessionário de padre. É lógico que não é qualquer transgressão, é aquela que saiu do seu poder, é o cônjuge que você ofendeu, você tem que confessar a ele. É um pecado que está acima do seu controle, tem que pedir ajuda pastoral e revelar para que ele seja curado. É isso que está dizendo. Confessai, abrir, expõe o pecado para que sejam curados. E último, Salmo 19. Salmo capítulo 19, versículo 12. Quem pode entender os próprios erros ou pecados? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Expurga, limpa, perdoa, absolve, revela até os que me são ocultos. É o que o salmista chegou num ponto de arrependimento tão grande, de confissão tão grande, que ele dá a nós uma dica. Quem pode entender o próprio coração? Quem pode saber até que ponto é pecado ou não alguma coisa? Quem pode conhecer o que eu já fiz nessa vida e nem me lembro? Pois expurga, revela, purifica, lança fora até os que me são ocultos. Claro e simples. Está aqui. Essa é a maneira correta de interpretar esse texto. Será que isso não é a causa de você ser doente? Dos seus ossos estão envelhecendo? Você não conseguir nada, nem um testemunhozinho, nada, nenhum progresso. Talvez você está sentada aí, mulher por exemplo, bem vestidinha, tímida, e talvez é por isso que você está definhando, é doente e não prospera em nada. Talvez você é jovem, brincalhão, jovial, por dentro é um profano, imoral, ruim. Ninguém sabe. Talvez você está aí com a tua esposa e a última vez que fez sexo com ela, pensando nela, faz meses, pois só pensa na outra. Quem sabe disso? Quem conhece isso? Ninguém. Talvez você está furtando faz um tempinho daquela empresa, ou talvez você foi responsável por furtos maiores alguns anos atrás. Ninguém sabe. Isso está te incomodando. Talvez isso não foi confessado. Eu estou falando diante de Deus mesmo, com sinceridade, com arrependimento. Talvez teve tanta coisa, calúnia, difamação, fofoca. Se lembrardes que teu irmão tem algo contra ti, na hora que virdes trazer a oferta, não venham trazer a oferta. Não venham. Que oferta que é essa? É o envelope? Se lembrardes que tem algo contra o teu irmão e vierdes prestar culto a mim, cantar, levantar a mão, orar, pregar, teu corpo, reconcilia com teu irmão, revela esse pecado, revela esse rancor, ressentimento, essa ira, depois vem a mim e oferece culto. Reconcilia-te depressa, para que não seja levado ao juiz, ao meirinho, e dele para o juiz. Não sairá de lá até pagar o último cêntimo. Vamos fazer isso essa noite. Você é a sós com Deus. Igreja, eu vi um pregador falar isso há muito tempo. E naquele tempo ele falou isso quanto imagina hoje. Ele disse: nossos olhos estão muito secos, somos indiferentes, não derramamos lágrimas, somos incircuncisos, frios. Há muito pecado para confessar, há muito pecado para confessar, há muita gente para perdoar, há muita gente para pedir perdão,
Há muita coisa para ser vomitada, expelida, para que assim sejamos curados, prosperemos, sejamos libertos. Será que não é por isso que você está travado? Será que não é por isso que a sua vida está uma lambança? Será que não é por isso, obreiros, pastores, músicos, pais? Será que não tem coisa que tem que ser exposta, revelada, confessada e deixada diante de Deus sobre todas as coisas? E depois daquilo que é interessante, a parte ofendida ou a autoridade ter conhecimento. E o salmista dizia: enquanto me calei, perdi, sofri derrota, adoeci, quebrei, fali, caí. Quando ele viu que ele estava chegando numa zona perigosa, ele confessou. Então ele foi perdoado. Então voltou a chover novamente. Então ele venceu finalmente aquela crise. Você vai fazer isso hoje, você e Deus. E aquilo que o Espírito Santo julgar necessário você fazer para alguém, quando o Espírito Santo fazer, no dia que ele fizer, imediatamente obedeça.